Boa tarde, alunos do Colégio Futura, turma do 7º ano, professor Juan. Vamos aí dar continuidade da nossa aula. Hoje nós vamos concluir o nosso livro 1. Nas aulas passadas, eu falei para vocês um pouquinho aí sobre a crise da Bolsa de Valores de Nova York, de 1929. Na aula retrasada nós vimos o capitalismo, as três fases do capitalismo: capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro. Essas são as três fases do sistema capitalista. E a partir desse momento, capitalista é o sistema que é movido a dinheiro. Quais são as características do capitalismo? Propriedade privada, que é bens no seu nome, casas, chácaras, fazendas, hotéis, helicópteros, tudo que você tiver no seu nome. Acúmulo de capital, dinheiro guardado no banco, e o lucro, e principalmente a desigualdade social. Enquanto você está comendo camarão, o colega na rua passando, abrindo um saco de lixo comendo. Isso é o que o capitalismo faz. E agora nós vamos concluir o nosso livro, passando aí um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho aí do socialismo soviético, onde o seu livro traz na página 426, muito resumidamente, e eu vou aprofundar esse conteúdo com vocês, o que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria, ela foi uma guerra ideológica que aconteceu do ano de 1961 a 1989. De um lado, eu vou ter, dentro da Alemanha foi construído o Muro de Berlim, Alemanha Oriental socialista, Alemanha ocidental capitalista. A Guerra Fria, ela não é uma guerra de armas, é uma guerra ideológica. Vamos lá, vamos começar aí os slides para vocês poderem entender melhor. Quando a guerra acabou, a Segunda Guerra Mundial, as perdas humanas e materiais eram incontáveis. As batalhas haviam sido impulsionadas por máquinas, tanques, aviões, navios, canhões, submarinos, colunas motorizadas. No auge da guerra, em 1943 e 1944, os Estados Unidos produziam um navio por dia e um avião a cada 5 minutos. Em 6 anos de conflito, fabricaram 87 mil tanques, 297 mil aviões, 2,43 milhões de caminhões de toneladas de equipamentos navais. A população civil foi alvo preferencial. Morreram durante a guerra mais civis do que militares. Bombardeios aéreos dizimaram populações inteiras. Houve campos de concentração com extermínio de judeus, ciganos, homossexuais, membros da resistência, comunistas e liberais, e até pessoas que dedicavam sua vida em ajudar os outros através da Bíblia, os religiosos que não apoiavam as atrocidades da guerra. Então aí nós temos a imagem da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, o pior ditador do século XX, as consequências da Segunda Guerra Mundial, devido à bomba de Hiroshima lançada, as duas bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, as câmaras de gases, que perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, que matavam todos os judeus. Aí nós temos eles aí, todas as pessoas mortas por maldade mesmo, provocada pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Aí termina a guerra, a Europa e a sua reconstrução. Aí vem o Plano Marshall, financiado pelos Estados Unidos, investindo 17 bilhões de dólares na economia europeia. Aí a Europa se reconstrói. Aí vem o símbolo aí do capitalismo e o socialismo. Já que nós temos um sistema movido a dinheiro, nós vamos ter um sistema movido a desigualdades, a igualdade social, que é o socialismo. E a Guerra Fria, ela foi isso, uma guerra ideológica, 1961 a 1989, onde nós tínhamos aí, durante esse período, os Estados Unidos mandou o homem à Lua, a União Soviética mandou para o espaço uma cachorra, um foguete espacial. Era uma guerra ideológica. Tivemos também durante a Guerra Fria uma guerra armamentista. Tudo que os dois países arrecadavam, gastavam com armas, porque acreditavam numa possível Terceira Guerra Mundial. Aqui nós temos uma imagem triste, 1945, a mulher despedindo do marido, pedindo para ele não ir para a guerra, porque ele ia perder sua vida. Aí vem aí o nazismo, provocado por Hitler, a Conferência de Teherã, durante a Segunda Guerra Mundial, para reunir os países soviéticos. E agora chegou a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Então nós sabemos que é uma guerra ideológica. Quais são as suas principais características? Enfraquecimento econômico e político dos países europeus, bipolaridade global, corrida armamentista, tudo que eles arrecadavam comprava arma, nuclear e espacial. Os Estados Unidos mandou para a Lua os primeiros astronautas à Lua, e a União Soviética mandou um foguete ao espaço com uma cachorra. Tivemos nesse período o equilíbrio do terror,
conflito ideológico, capitalismo versus socialismo, conflito bélico na Guerra Fria, principal cenário. E durante o período da Guerra Fria, a ordem mundial era bipolar. Por que bipolar? Só dois países mandavam no mundo: Estados Unidos e a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje chama-se Federação Russa, na época que era comunista. Vamos dar continuidade aqui. Aí, ó, fronteiras europeias após a Segunda Guerra Mundial, ó. A Guerra Fria, participantes, Estados Unidos e Reino Unido. Aí vem várias conferências que aconteceram durante a Guerra Fria. A Guerra Fria, oficialmente, ela começa em 1961 com a construção do Muro de Berlim, mas muitos historiadores e geógrafos classificam ela após a Segunda Guerra Mundial, então pós 1945. Nós temos os membros do socialismo no mundo, a Stalin. Agora nós temos aí já a União Soviética durante o período da Guerra Fria, e do lado de cá nós temos o continente europeu, pós Segunda Guerra Mundial. A partir desse momento aí nós temos várias características. Como que acontece com a Guerra Fria? Aqui, ó, o Muro de Berlim. A Europa, a Alemanha, Berlim, que é a capital da Alemanha, construiu-se um muro, dividiu ao meio. Ficou de um lado Berlim Oriental, Berlim Ocidental. Se por acaso um parente seu tivesse do lado ocidental ou oriental na construção do muro, você nunca mais ia ter contato com ele, só após a sua derrubada, que foi só em 1989. Aí a divisão dele, ó, isso aqui chama-se cortina de ferro. Olha aí, ó. Olha lá, a construção do Muro de Berlim. Que nós classificamos como cortina de ferro, que divide o capitalismo do socialismo durante o período de 1961 a 1989. Aí o símbolo aí da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje é extinta, hoje chama-se Federação Russa. Aí nós temos as alianças militares nesse período, o Plano Marshall, o Plano de Reconstrução da Europa, a OTAN, que significa OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o macartismo nos anos 50, perseguição aos comunistas durante a Guerra Fria. Tivemos nesse período a Guerra da Coreia também. O Plano Marshall foi um plano de reconstrução da economia europeia pós Segunda Guerra Mundial. Olha aí o tanto de valor investido em milhões e bilhões de dólares. O que foi o macartismo, que era perseguição ao comunismo. Aí vem os super-heróis, propagandas americanas durante o período da Guerra Fria, para poder o capitalismo se espalhar pelo mundo. E eles conseguem o significado da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico do Norte. E falando de Berlim, após a derrubada do muro. Agora vamos falar um pouquinho. Aí, ó, a derrubada do Muro de Berlim em 1989. A Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz era impossível. O programa de debate às influências da Guerra Fria sobre a produção cultural em todo o mundo é a utilização dos valores culturais como instrumento da ideologia. Aí nós temos a corrida armamentista, tudo que é a compra de arma. Aí ó, o homem à lua, a corrida espacial. Ninguém sabe exatamente quando o homem teve pela primeira vez o desejo de voar. Quando os americanos mandaram o homem à lua. Aí nós temos serviços de espionagem durante a Guerra Fria, pela CIA e pela KGB. E o terrorismo é o uso da violência sistemática com objetivos políticos contra civis e militares que estão em operações de guerras. Agora vem o fim da Guerra Fria com Mikhail Gorbachev. Agora nós vamos encerrar a Guerra Fria. Em 1985, esse senhor aqui que vocês estão vendo, ó, que se chama-se Mikhail Gorbachev, assume a presidência do Partido Comunista na extinta União Soviética. Ele vai fazer duas reformas. Ele vai fazer a perestroika, que é uma abertura política, e a glasnótica, com transparência, abrindo para o sistema capitalista, derrubando o sistema comunismo. E a partir desse momento, os países todos vão se aderir ao sistema capitalista, e hoje nós só temos dois países socialistas, que é Cuba e Coreia do Norte. Recordando, socialismo visa a igualdade social. Socialismo, desigualdade social. Você está comendo agora um belo prato de comida e o seu colega, irmão lá na rua que está passando lá,
passando dificuldade, está comendo lixo. Isso que o capitalismo faz. Muito obrigado pela aula. E agora eu vou passar para vocês as tarefas que eu quero do livro. Agora nós vamos usar o livro, terminar o livro 1 agora. Eu quero voltar um pouquinho aqui com umas tarefas com vocês, ó. Eu quero que vocês façam para mim as tarefas das páginas do livro. Ó, vamos lá. Página 430, livro 1. Página 431, 433, 430, 431, 432, 433, 434. Da página 430 à página 434. Para o dia 11 de maio, das 7 às 5. Fotografia no meu WhatsApp. Estou aguardando o plantão de dúvidas também. Me chamarem, me procurarem, correto? Muito obrigado, sétimo ano.